Hi, it's Teacher V. Hello, it's Teacher Naya. And this is Topcast. Yay! So good to be here. Oh my Amazing, God. amazing. Eu tava animadíssima pra gravação desse nosso primeiro episódio. Nossa, eu também. Desde, já tem uns meses, acho que 5 meses já que a gente tá com esse projeto aí. Sim. Tentando botar pra frente. E aí estamos aqui, meu Aqui, Deus. eu tô me sentindo uma pessoa tão importante olhando esse microfone, esse equipamento, tudo isso aqui. Eu não sei tu, mas eu ando na rua com segurança, né? Pois é, né? Vou contratar o meu carro é próprio blindado. bodyguard. Sim. Meu próprio bodyguard, com certeza. Ok? Então, galera, esse vai ser o Topcast. Ele é um podcast que a gente pensou que ele vai funcionar de maneira educativa, de maneira interativa, para que a gente possa estar abordando os mais diferentes tópicos usando inglês. Sim. Mas- E aí, você que sabe inglês, já sabe inglês, você pode praticar o seu listening. Se você não sabe inglês, você pode também praticar o seu listening, porque eu disse até numa live que a gente fez uma vez, que não há contato com o inglês que seja desperdiçado. Então, tudo que você tiver contato vai para o seu cérebro, vai para alguma parte da sua cabeça e em algum momento vai ser usado, pode ter certeza. Exatamente. Então, pra gente começar, a gente vai fazer aqui uma apresentaçãozinha básica sobre quem é a Teacher Naya e quem é a Teacher V e o porquê da gente estar aqui, certo? É, Então, bem Teacher V, justo. quem é você? Oi, gente. Eu sou a Teacher V. Eu tenho 20 anos. Sou novinha. Mas já fiz muita coisa, né? Eu morei nos Estados Unidos por um ano. 11 meses, vai. Eu gosto de falar um ano porque não é pra valorizar. Arredonda. Pra gente valorizar, né? Morei em Idaho. E foi ótimo. Uma experiência maravilhosa. Foi lá que eu aperfeiçoei meu inglês, né? Comecei ali com o famoso Netflix, Spotify, negócio da música, um filme, uma série. Foi ali que eu saí do básico pro intermediário. Foi realmente com Netflix. E estudar e pesquisar no Google. E aí eu sempre tive muito contato com intercambistas, então eu tinha que me virar, né? Aí eu, tá bom, agora é minha vez de ser. Aí eu fui, desbravei esse mundão nos meus 16 anos, 17 anos, vixe, não lembro. E foi isso, voltei pra cá, comecei a dar aula de inglês, né? Virei teacher. Depois eu virei corretora de imóveis. Já fui corretora de imóveis. Meu Deus. Chocada. Essa parte eu não conhecia. Acho que pouca gente sabe. Durou pouco. Voltei, eu era teacher, aí eu vou tentar outra coisa, vou ser corretora de imóveis. Aí eu, vou voltar a ser teacher. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Foi uma ótima decisão, inclusive, viu? Uma ótima decisão. Senão seria um talento desperdiçado, viu? Ai, thank you. Certeza. Thank you so much. E você, Naya? Quem é Naya? Quem é Naya nesse mundo, certo? Então, eu sou a Teacher Naya, eu tenho 25 anos de idade pelos últimos 3 anos da minha vida, pra deixar isso bem claro. Eu vou fazer 25 até eu fazer 30. A minha área de graduação, minha área de estudo originalmente era no design, mas aí depois do meu intercâmbio, eu fui morar nos Estados Unidos durante a época de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com design ainda, fazendo figurino para teatro. E foi quando eu tive meu estágio na Broadway. Ela fez estágio na Broadway, galera. Só... Não, assim, foi um negócio muito louco, Desculpa! muito intenso. Foi muito divertido também. Eu acho que eu tenho um buraco de agulha no meu dedo até hoje, no tanto que eu costurei lá. Mas foi uma experiência incrível. Só que quando eu voltei para São Luís, o mercado do design é um pouco mais restrito. E aí foi quando eu me encontrei no teaching, né? Então eu comecei a dar aula. Aí eu tenho sido professora pelos últimos quase 7 anos, por aí. Nossa. Eu comecei a dar aula mais ou menos na tua idade. Eu tinha 21 anos quando eu comecei a dar aula. E aí eu tenho dado aula desde então. E basicamente é isso. Uma designer que virou teacher. E agora uma host de um podcast. Gente, com licença, a gente tá insuportável. Gente, a gente tem que perdoar. Então, agora que a gente trouxe algumas perguntas que as pessoas normalmente fazem pra gente quando o assunto é inglês, que vai ser a nossa área aqui desse podcast, o que a gente vai estar falando sobre mais com frequência. Então, a gente trouxe 3 perguntinhas que a gente vai fazer uma para as outras aqui no momento. Então, para começar, Vivi, how did you learn English?
Como você aprendeu inglês? Primeiro, eu gostaria de dizer que, como muitos dos brasileiros que nos escutam agora nesse momento, foi na base do ódio. Pasmem, eu era péssima em inglês. Eu não gostava de inglês, eu achava horrível. Mas assim, de ruim, sabe? E aí, na escola, né? Famoso fundamental, a gente podia escolher entre estudar espanhol ou inglês. Aí eu falei, eu vou de espanhol, né? É fácil, né? Estamos bem aqui já. Aí minha mãe falou, não senhora, você não se manda. Vai fazer inglês sim. Aí comecei. Nossa, foi péssimo. Eu tirava 0 e 4 em tudo. Gente, eu sei inglês agora, tá? Mas nunca gostei, de verdade. Até que eu comecei a sair muito com intercambista. Que a escola que eu estudava recebia muito. E pra mim era um negócio assim de outro mundo. Meu Deus, um gringo. Meu Deus, eu preciso conversar com essa pessoa. Eu quero saber tudo dessa cultura nova. Eu quero, né, esse compartilhamento de culturas. Só que tinha que saber falar inglês, né? Porque eles acabavam de chegar e não sabiam falar português. E aí eu... Então tá bom, né? Vamos lá. Aí foi na marra. Fui falando com eles, fui me virando, né? E aí, depois de um tempo, foi pro Netflix, né? Assistindo séries, inclusive, muitos vocais. Eu lembro, é engraçado quando você aprende inglês desse jeito, com séries, com músicas, com situações, porque existem algumas palavras, não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito. Tipo assim, determinadas palavras, eu lembro exatamente como foi que eu aprendi essa palavra. Sabe? Tipo assim, um exemplo, não foi o que aconteceu, mas um exemplo. Queijo. Ah, porque um dia eu tava falando com um intercambista de tal lugar sobre queijo. Eu aprendi que queijo era cheese. Não sei se acontece contigo, mas acontece. Eu lembro exatamente do momento em que eu aprendi a palavra bottle pra garrafa. Por alguma razão, eu fiquei repetindo a palavra garrafa, garrafa, garrafa na minha cabeça. E tu sabe quando tu repete muita palavra, ela para de fazer sentido? Sim. Eu tenho esse problema com a palavra garrafa em português e com a palavra prato. Pra mim, elas não fazem sentido com o objeto. Então, eu decidi aprender a palavra garrafa, primeiramente, em inglês. Eu tava um dia buscando dicionário, bottle. Aí eu, gente, bottle faz tão mais sentido do que garrafa. E aí eu aprendi que bottle era garrafa. E foi assim. Eu vou me poupar e não vou entrar no loop de falar garrafa, 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 prato, 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 tá? Eu vou, com todo respeito, né? Porque eu acho que você tem todo o seu direito de ficar repetindo suas palavras até elas não fazerem mais sentido, mas eu vou me poupar disso. E foi isso. Daí eu fui pro intercâmbio, aperfeiçoei, continuo estudando. Gente, teacher, não para de estudar inglês, tá? A gente ensina vocês, mas a gente tá o tempo inteiro pesquisando, estudando, aperfeiçoando, incrementando o vocabulário. Então, é uma caminhada, né? É igual português, eu acho. Sempre tem uma palavra nova que a gente não sabe, né? Exatamente. E você, Naya, como você aprendeu o inglês? Então, a minha jornada com o inglês começou muito, muito, muito cedo. Porque eu acho que eu tinha em torno dos meus 4, quase 5 anos. E a minha avó, ela era assinante de uma editora de revistas, eu não sei nem se existe até hoje, chamada Reader's Digest. Que ela fazia vários livros, várias fitas de VHS. Ok? Eu sei o que é VHS, tá, gente? Então, fitas de VHS. E aí, um dia ela comprou um box de fita da Disney, que vinham 24 VHS da Disney, mais um fichário de atividades. E aí, eu fiquei muito encantada com aquele negócio do fichário, que era muito bonito e tudo mais. E eu comecei a escutar essas fitas religiosamente todos os dias. E eu fiz todas as atividades do fichário. E por consequência, eu comecei a assistir aqueles primeiros filmes da Disney, como Rei Leão, Pequena Sereia, Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio. Todos os Disney Classics eu comecei a assistir eles em inglês e com as músicas em inglês. Então, dali o meu ouvido começou a ser treinado desde muito cedo. E aí eu descobri também, quando menor, acho que uns 3, 4 anos depois, a função do closed caption na TV. Sim. E como a gente tinha TV a cabo, a gente tinha Sky no tempo, eu podia mudar para inglês. Então eu chegava em casa por volta de meio-dia, depois da escola, ligava a TV, tava passando ali uns bons desenhos, e eu começava a escutar sempre em inglês, sempre em inglês. E eu lembro que eu vim começar a ter essa noção de que eu tava entendendo algo assistindo os da Disney, que era tipo Zack and Cody, assistindo Os Feiticeiros de Waverly Place,
Hannah Montana e assim por diante. E dali começou aquela noção do inglês, até que minha mãe e meu irmão gostavam muito de Friends e a gente assistia almoçando juntos. E aí eu comecei a comparar o áudio com a legenda. Áudio com a legenda. Aí dali eu vi que eu já entendi algumas palavras em inglês. E então eu já conseguia me comunicar de certa forma em inglês e eu comecei a fazer um curso. E aí no curso eu não consegui me adaptar muito bem e eu me meti para os Estados Unidos. Aí fui fazer intercâmbio, aí chegando lá eu percebi o que eu já tinha uma fluência boa do inglês e eu pude só aperfeiçoar. Só que aí eu aperfeiçoei eu acho que da mesma maneira que você. Que como eu aprendi inglês rodeada de nativos, existem muitas coisas das quais eu me sinto confortável falando inglês e coisas que eu me sinto confortável falando em português. A minha vida acadêmica, majoritariamente, foi feita no inglês. Então, a minha vida profissional também, ela trabalha com inglês. Então, quando os assuntos são mais sérios, eu me sinto mais confortável falando deles em inglês. Em relação à parte pessoal da minha vida, que é conversar com os meus amigos, que é comentar sobre coisas do dia a dia, eu me sinto mais confortável fazendo em português. Eu não sei se isso rola pra ti. Eu acho isso extremamente interessante. Eu achava que era só comigo, inclusive. Mas eu acho que, não, de repente, muitas pessoas bilíngues se sentem mais confortáveis com determinados assuntos em línguas. Por exemplo, eu faço terapia em inglês. Eu não consigo chegar na psicóloga e falar tudo em português. Até que agora eu falo mais, mas, tipo assim, no começo era só inglês. Porque, eu não sei, parecia que amenizava a situação, sabe? Eu me sentia muito mais numa comfort zone, numa zona ali de conforto. Falando inglês parecia que amenizava, não sei. Mas eu tenho isso também. De se sentir mais confortável para determinadas coisas. Aí, assuntos mais sérios. Eu acho que eu sou ao contrário. Para assuntos mais pessoais, eu gosto de inglês. Acho que é porque no intercâmbio foi muito esse negócio do sentimental e da menina desbravando o mundo. E menos técnico, né? De estudos. E com português é mais técnico. Porque, querendo ou não. Não, eu totalmente entendo você. E aí eu tenho essa diferenciação. E eu, como eu aprendi inglês, eu tenho um contato com inglês desde basicamente do princípio da minha vida, de quando eu entendo o que é minha consciência e meus pensamentos. Eu penso em inglês regularmente. E eu consumo material em inglês todo santo dia, porque, por exemplo, o meu YouTube, eu não escuto um youtuber que seja brasileiro, basicamente. Porque muitas das coisas que eu faço é jogar. E nos jogos, os maiores youtubers costumam ser de fora do país. Entendeu? Então, eu acabo que por consumindo o inglês de uma maneira muito frequente. E é por isso que eu acho que a gente tem o processo de aprender todos os dias. Porque a termos de vivência, eu aprendo vocabulário com esses vídeos. E a termos de aula, como eu tenho que dar aula, eu tenho que estudar 3 vezes mais. Porque eu tenho que estudar o conteúdo e estudar as dúvidas que meus alunos possam ter. O que é uma coisa que a gente decidiu fazer esse podcast justamente porque nós somos 2 brasileiras que entendem as dificuldades dos nossos alunos no processo de aprendizado de inglês e a gente decidiu trabalhar com isso para poder fazer eles aprenderem da melhor forma possível. Que é o que vai para nossa próxima pergunta, ok? How did you start teaching? Como você começou a dar aula? Vamos lá. Eu comecei, eu acho que muitos professores começaram da mesma forma que eu. No particular, né? Tipo assim, ei, fulano de tal, deixa eu falar um negócio bem aqui pra ti. Eu dou aula de inglês, tu não quer aprender, não? Fulano de tal, bora! E aí comecei assim, né? As pessoas iam na minha casa, ou então ia na casa das pessoas. E aí eu preparava umas aulinhas lá. Eu lembro que eu ia até... Que no começo, né? Eu não tinha preparo nenhum. Então eu ia no Google e eu botava assim... tipo assim... ordem correta de se aprender as coisas em inglês. Aí, tipo assim, greetings, aí verbo to be, não sei o que, tá. Aí eu montava umas aulinhas de acordo com essa listinha, né, na ordem. E aí começou assim. Daí eu trabalhei em uma outra franquia por pouquíssimo tempo, acho que 4 meses, 4, 5 meses no máximo. E foi quando eu parei de ser teacher pra ser corretora. Foi um fiasco. E voltei pra top. Não tem muito tempo que eu ensino. Eu tenho 20, eu comecei com 18. Eu tenho 2 anos só. Mas eu amo!
Isso que é importante. É uma ótima professora, gente. Eu posso atestar isso, tá? Gente, pra todo obrigada. mundo que tá aí, ela é novinha, mas ela entende muito bem do que ela tá falando. É um dos orgulhos da nossa empresa. Viu? Só pra Thank deixar you. claro. I'm blushing. E você, Naya, como é que foi isso aí? Como é que começaste? É o seguinte, pra mim a experiência começou do... Eu tava morando sozinha nos Estados Unidos, dona da minha vida. E eu Poderosíssima. lavava minha roupa e fazia minha comida. E aí eu me senti adulta. Então, quando eu voltei pra cá, que eu tive aquele impacto de voltar a morar com os meus pais, eu fiquei naquela, eu preciso conseguir meu dinheiro. Porque se eu quiser sair, eu quero poder sair e pagar minhas coisas. Eu quero poder comprar as coisas que eu gostaria sem estar pedindo dinheiro para os meus pais. E assim, não vou atrás de um emprego. Então, o que é que uma pessoa com 21 anos de idade, que acabou de voltar dos Estados Unidos, acha que é a melhor coisa para se fazer? Vou dar aula de inglês. E aí o que aconteceu foi que disso eu comecei a dar aula. E aí no começo era bem difícil. Só que depois se tornou uma paixão. Uma paixão. E aqui Oh, estamos hoje. Aqui estamos. Sério, de verdade, é uma coisa que eu quero fazer durante bastante tempo. E que eu sinto que eu contribuo bastante para a sociedade. E é uma coisa muito gratificante. É muito Todos legal, os professores né? não falam isso. Sim, Exatamente. é muito legal a gente ver o nosso aluninho que começou lá do zero, aí já vai falando umas frasezinhas inteiras, eles já vão entendendo sem perguntar o que é. A gente fica tipo, ai meu Deus, Exato. meu filho, Exatamente. cria minha, foi eu que criei. E com essa ideia da cria foi que a gente veio com a ideia do podcast. E o que vai ser esse podcast? Isso aqui a gente pensou para os nossos alunos que reclamam bastante sobre terem dificuldade com escutar inglês. Porque brasileiro não diz que não sabe falar inglês. Ele diz que consegue ler, que consegue até fazer um negocinho aqui, mas não consegue entender o que não consegue falar. Sim. Então, pensando nessas pessoas, a gente decidiu fazer um podcast que vai ser, com exceção desse episódio, Sim. 100% em inglês. Sim, 100% in English, ok? 100% Alright. in English. Pra realmente... E assim, a gente vai abordar todo tipo de assunto diferente. A gente não tá aqui, a gente não tá vindo aqui pra dar aula, tá? Fiquem tranquilos. É pra realmente vocês terem um contato com vários assuntos diferentes, vocês terem contato com vários tipos de vocabulários diferentes. E como eu disse ainda agora, e a Naya comprovou com a história dela, que tudo que você consome, você guarda, né? Então, em algum momento vai ser utilizado. E, assim, pela praticidade também, você pode estar lavando seu banheiro, por exemplo, lavando sua louça, né? Cuidando da sua casa, alimentando seu cachorro. E pode estar escutando a gente. E é sobre isso. Nós somos professoras brasileiras que têm experiência com inglês fora do país, que trabalham com inglês todos os dias. E a gente quer provar para você exatamente isso. Que enquanto pessoas brasileiras, a gente pode sim aperfeiçoar o nosso idioma, porque a nossa função com o inglês aqui é ensinar vocês a se comunicarem, ensinar vocês a se expressarem. E essa é a função primordial de uma língua. Não é falar como um americano, como um britânico, como um australiano. É se comunicar de maneira confiante, de forma que você expresse tudo aquilo que você quer, sem sentir esse receio, sem sentir esse medo, ok? E a gente tá aqui com backgrounds completamente diferentes, mas que chegamos nesse mesmo ponto, a fluência, e que a gente acompanha e luta por ela todos os dias, né, mana? Sim. Amen. Amen, ok? Então, galerinha, esse vai ser o nosso wrapping do nosso primeiro episódio, ok? Here is Teacher Naya. Here's Teacher V. E a gente espera vocês no próximo episódio do Topcast. ok? Bye. Bye, bye.